Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos da Igreja Cristã Maranata e estamos dando início a mais um culto. Nesta hora, nós vamos fazer uma oração inicial e convidamos a você para fechar os seus olhos em reverência ao Senhor. Clamamos, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus, em favor das nossas vidas. Opera em cada coração. Senhor, e que Tu esteja a derramar a Tua graça maravilhosa sobre cada vida que está participando, ó Deus, deste culto. Derrama as Tuas bênçãos, clamamos a Ti em nome de Jesus. Nesta hora vamos entoar o hino e você que conhece o hino pode nos acompanhar cantando alegremente ao Senhor. Ao sentir o Teu perdão, por Teu sangue remidor, recebi libertação, alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos continuar glorificando a Deus e vamos entoar mais um hino de louvor ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo
Nesta hora, nós vamos entoar um louvor junto com as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Vamos louvar juntos ao Senhor nesta hora. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, amém. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. E o texto que será lido será 1 Reis 18:38. Ele também será projetado na tela. A palavra diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O objetivo desta mensagem é trazer um despertamento espiritual, tal como aconteceu com Israel nos dias de Elias. O que estava acontecendo com Israel? Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Não sabia se servia ao Senhor ou se seguia a Baal. E o que é cochear? Cochear é não andar firmemente. Então Israel não estava com a mente firme no Senhor. Foi naquele momento que Elias ele fez um desafio aos profetas de Baal. Eles iriam ao Monte Carmelo, diante do povo, eles fariam 2 altares, 2 sacrifícios, e não poriam fogo ali sobre o altar. Cada um clamaria ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, então este seria o verdadeiro Deus. Nós queremos dizer a todos que o desafio está posto, tal como nos dias de Elias. Em quem nós vamos depositar a nossa fé? Se no Senhor ou se em um falso Deus, como era o caso ali de Baal. Por serem muitos, 400 profetas de Baal, sem contar os de Acera, então eles fizeram o altar, o sacrifício pela manhã e clamaram a Baal em altas vozes. Eles até se retalharam, mas acontece que não houve resposta alguma. Mas o que nós queremos destacar aqui na mensagem é exatamente o altar de Elias. Interessante que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A primeira coisa que nós temos que fazer é reparar o altar do nosso coração, para que Deus possa operar, na nossa vida. Elias, ele preparou a lenha, colocou em ordem a lenha. A lenha é a madeira, é a nossa vida. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, limitações. Senhor, eis aqui a minha vida. Sacrificou ali o bezerro e depois partiu em pedaços e colocou sobre a lenha. E então o que representa o bezerro? O bezerro aponta, exatamente para Jesus,
o sacrifício de Jesus. Então, para sermos aceitos diante de Deus, só através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sacrifício de Jesus estava presente ali, era importante. E Elias também, ele pediu 4 cântaros de água para que fossem derramados ali sobre o altar, sobre o sacrifício. Depois, interessante que Elias, quando ele fez o altar, ele mandou que fizessem um rego ao redor do altar. E aquele rego tinha largura de 2 medidas de semente. Então, tudo aquilo ali tinha significado. Então, reparar o altar, então, reparar o coração, né? Colocar a lenha em ordem, colocar a nossa vida diante do Senhor, o sacrifício de Jesus, o poder do sangue de Jesus e a água. A água é a palavra. 4 cântaros, os 4 evangelhos. Mas acontece que Elias, ele, depois que eles derramaram os 4 cântaros, ele falou, fazei-o 2ª vez, e depois fazei-o 3ª vez. Então, os 4 cântaros nos fala, né, dos 4 evangelhos, da revelação de Jesus. Mas quando ele derramou pela 2ª e 3ª vez, foram 12 cântaros que foram derramados de água ali sobre o sacrifício. Então, a água é a palavra. Então, o número 12 fala dos apóstolos. Então, fala da doutrina dos apóstolos. Então, estava presente ali a doutrina dos apóstolos. E interessante que a água escorreu sobre o sacrifício e encheu o rego que estava ao redor. O rego nos fala, né, de 2 medidas de semente, fala da comunhão, que separa de tudo que está ao redor. E foi nesta situação, né, que Elias, ele orou ao Senhor às 3 horas da tarde, porque era a hora do sacrifício lá no templo. Então ele estava valorizando o culto. Então você quer receber um despertamento espiritual na sua vida, valorize o culto, valorize o sacrifício de Jesus. Jesus morreu, né? Foi exatamente nesse horário. Então ele estava valorizando tudo isso. E quando ele clamou ao Senhor, a palavra fala que fogo caiu do céu sobre o sacrifício, consumiu ali o cordeiro, o bezerro que tinha sido ali imolado, sacrificado, a lenha, né? E a água que estava ao redor, o pó. E quando o povo de Israel viu o fogo descendo do céu, então o que é o fogo? O fogo é a operação do Espírito Santo. Muitas vezes na Bíblia, né, nós encontramos diversas passagens exatamente do Espírito Santo como sendo fogo, a coluna de fogo, né, que guiava Israel durante a noite, na caminhada do deserto, na saída do Egito. As línguas de fogo repartidas sobre os discípulos quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, o fogo que desceu do céu representa a operação do Espírito Santo. E é a operação do Espírito Santo que tira toda dúvida, tira toda dificuldade, que define o homem na presença de Deus. E todo o povo, ao ver o fogo descer e consumir o holocausto e a lenha, a água, o pó, tudo que estava ali, eles disseram todos numa só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles não estavam mais duvidosos, eles não estavam mais cocheando entre 2 pensamentos. Agora eles tinham a definição nas suas vidas que só o Senhor era Deus e que eles iriam exatamente servir ao Senhor. É interessante que naquele período de indefinição do povo, indefinição espiritual, houve uma seca sobre Israel. Uma seca que durou 3 anos e meio. Mas quando o povo se definiu, imediatamente o Senhor derramou chuvas abundantes ali sobre todo Israel. E é isso exatamente que Deus
Ele quer operar na sua vida. Deus não quer que você fique numa situação de seca espiritual, de pobreza espiritual, de dúvidas espirituais. Não, Deus quer te dar, a operação do Espírito Santo, uma mente firme no Senhor e abundância de chuva, abundância de bênçãos. Deus vai operar, em toda a tua vida, em todos os aspectos da sua vida, seja no aspecto de saúde, profissional, mas sobretudo espiritual. Deus vai estar operando na família, no casamento. Deus quer derramar abundantes chuvas, abundantes bênçãos. Por isto, a palavra nesta noite é para um despertamento espiritual. Deus quer que você restaure o altar da sua vida e que nesse altar esteja entronizado o Senhor Jesus e o Espírito Santo vai operar de maneira maravilhosa. Que Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua família através desta palavra. Vamos nesta hora entoar um louvor de glorificação e adoração ao nome do Senhor. Em caminhos de dor eu andava, em desobediência ao Senhor. Eu me assentava e chorava, me lembrando como eu era feliz. Quem já foi escravo um dia, sabe que não há alegria em
Estamos chegando ao final do culto desta noite com a certeza que Deus nos tem dado a sua bênção. Nesta hora, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, né? Vamos orar ao Senhor para que Deus possa completar a bênção na sua vida. Senhor Deus, opera em cada coração e que a tua palavra ela não volte vazia, mas que tu operes, ó Deus, um despertamento espiritual e que o fogo do Espírito Santo possa arder nos corações, ó Deus, e que nós possamos, cada um, estar definidos na tua presença. Só o Senhor é Deus. Abençoa a cada vida, derrama a tua graça, clamamos a ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Nesta hora vai ser projetado na tela um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior. Você deseja um atendimento, acesse o QR Code e você vai ser assistido. O segundo QR Code, agora projetado, é para aqueles que estão no Brasil. Você quer compartilhar a sua experiência, a bênção que Deus tem te concedido, né? Então, acesse o QR Code, transmita para nós, será de grande edificação. E por fim, está projetado o telefone gratuito e existem pastores 24 horas por dia para atender, para orar por você. 0800 707 3076. Se você desejar uma oração, pode telefonar, né, para este telefone. E assim estamos chegando ao final de mais um culto. Que Deus possa abençoar a todos. A paz do Senhor Jesus.